Amém. Abre comigo a palavra do Senhor no livro de Isaías. Isaías 63. Isaías capítulo 63. Pega aí a partir do versículo 7. Livro de Isaías, capítulo 63, versículo 7. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Amém, meus irmãos? A palavra escrita é uma, a palavra revelada é outra. E pelo Espírito a palavra torna-se de uma palavra escrita em palavra revelada. Ela sai do Logos e vem para o Rema, uma palavra viva. E nós cremos que Deus estará fazendo isso conosco nessa noite. Amém? Isaías capítulo 63, versículo 7. As benignidades do Senhor mencionarei, e muitos louvores do Senhor, consoantes tudo o que o Senhor nos concedeu. A grande bondade para com a casa de Israel, bondade que ele lhes concedeu, segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Ele disse: certamente eles são o meu povo, filhos que não mentirão, e assim eles foi o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado. O anjo da sua face os salvou. Em seu amor e compaixão ele os remiu. Ele os tornou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Contudo, eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que ele os tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Amém? Podem sentar. Essa é uma palavra do Senhor dita pelo profeta Isaías a Israel, o povo de Deus. E fazendo analogia a nós, igreja, o povo do Senhor hoje, na nova aliança. Nós somos o Israel do Senhor hoje. Você crê? E aqui começa nos primeiros versículos falando da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor, do agir de Deus para com o seu povo. E no finalzinho ele diz o seguinte, a própria palavra do Senhor: mentiram contra mim, se rebelaram contra mim. Aqui no versículo 10 diz o seguinte: contudo eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Alguns dias atrás, eu ministrei e falei aqui a respeito da circuncisão. Eu falei a respeito de estarmos com o Senhor. Amém, meus irmãos? Quem estava aqui deve lembrar, se não lembrar, essa palavra está no site, está aí para que possam ver e relembrar. E aquilo que teve Deus com Josué, quando ele conquistou e foi contra 31 reis, e a mão do Senhor estava com eles. E Deus pediu algo que humanamente era impossível, só relembrando aquela palavra. Pediu para que o povo, justamente a hora que entrou na terra do inimigo, que houvesse a circuncisão de todos. E isso, nós sabemos que humanamente falando, não é estratégia militar nenhuma. Mas Deus estava querendo mostrar que Ele estava junto, e o nosso Deus caminha conosco, Ele é o nosso amigo, Ele está conosco, e é Ele quem nos dá a vitória. Amém, igreja? Agora quero pegar um outro ponto em cima dessa passagem, e não quero assustar a igreja, mas fazê-los entender que o próprio Senhor, de repente, pode nos tornar inimigo. Inimigo, pastor? Não no contexto real da palavra, mas as consequências daquilo que fazemos. Nós temos uma palavra de Deus para a nossa vida como igreja para esse ano. Deus nos deu, e começamos esse primeiro semestre ministrando, falando a respeito de reconstruir os muros, as proteções. Vocês estão lembrados? A proteção do Senhor, os muros. Nós vemos o profeta Zacarias, que diz
que aqueles que são do Senhor, o Senhor os cerca, o Senhor faz muro de fogo. O verdadeiro firewall, né? Para quem conhece aí a respeito de linguagem hoje em dia de computação. A proteção do Senhor, muro de fogo, proteção do Senhor. E um muro de fogo, como diz o Senhor através da boca do profeta Zacarias, que nos leva a entender o seguinte: a proteção com o muro de fogo é uma proteção realmente eficaz. Pois o inimigo não pode transpor, e o inimigo não pode, se tentar, será queimado, liquidado, anulado. Amém, meus irmãos? Porém, tem algo que nós precisamos entender de Deus. Hoje, nós queremos, eu quero que nós todos que estamos aqui, venhamos a entender o juízo de Deus sobre as nossas vidas. E é esta palavra que o Senhor disse a Isaías para que passasse ao povo da aliança, a Israel do Senhor. Fala: olha, avisa o meu povo, eu fui benigno, eu fui misericordioso, compassivo, eu agi no meio deles, restaurei, abençoei, trouxe com braço forte, porém, não foram fiéis a mim. E agora, aqui no finalzinho, eles irão experimentar o que é. E eu não quero aqui dizer, não quero levar para uma teologia do mérito. Antes de nós entrarmos nessa questão hoje, eu quero já deixar muito bem claro que aquilo que nós vamos entender hoje em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, não é aquela falsa teologia, que é uma teologia falsa, que é a teologia do mérito. Ou seja, Deus faz para aqueles que merecem. Amém, meus irmãos? Não é isso. Não é isso. É a teologia da graça. Porém, também quero deixar claro que há algo aí na teologia da graça que quebra os princípios do Senhor. Eu quero fazê-los entender, e todos nós venhamos a entender, que o nosso Deus é justo. Amém? Fala assim comigo: meu Deus é justo. E também para que a gente possa entender os princípios da palavra do Senhor para as nossas vidas, com relação à justiça de Deus, porque Deus é amor, e a quem Ele ama, Ele corrige, a quem Ele ama, Ele age com justiça. Para que a gente venha entender esses princípios do Senhor, nós precisamos tomar posse de toda a palavra e de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, o nosso Deus é justo, Ele sempre foi justo, e como diz em Malaquias 3:6, e Ele diz o seguinte: eu sou o Senhor e não mudo. Amém, meus irmãos? Ele foi muito bem claro nisso, e o nosso Deus não muda. E nós precisamos, para entender a questão do juízo de Deus para as nossas vidas, hoje, no tempo da graça, precisamos entender e tirar falsas doutrinas que carregamos, que diante de alguns por aí, e do que estão ministrando, é que o Deus da antiga aliança, do Antigo Testamento, era um Deus carrasco. E depois ele converteu e se tornou um Deus bonzinho no Novo Testamento. Eu quero dizer o seguinte, que o nosso Deus, vivo e verdadeiro, sempre foi e será bom. Amém, meus irmãos? O que nós precisamos entender é que a visão da graça, do favor imerecido de Deus, veio melhorando, e Deus veio revelando pela sua infinita misericórdia a todos nós, principalmente nesse período em que nós podemos experimentar a graça de Deus nas nossas vidas. Não é que antes Ele era de um jeito e agora Ele é de outro. Não é que antes Ele era um Deus punidor e justo, e o juízo de Deus estava sobre o seu povo, e hoje Ele é bom, amoroso, misericordioso, e eu posso fazer qualquer coisa que não vai acontecer nada. Eu quero que venhamos a entender que não estou falando da teologia do merecimento, mas estou falando da lei da semeadura. Amém, meus irmãos? E é esses princípios que nós precisamos entender sobre as nossas vidas,
Então nós vamos folhear um pouquinho as Escrituras, para que a gente possa trazer à luz, no Novo Testamento, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vai comigo, Tito, lá no Novo Testamento, bem no finalzinho da Bíblia, tá? Eu quero pegar com vocês, Tito, para facilitar, vai lá em Apocalipse, e depois volte, tá? Tem Judas, voltamos um pouco, antes de Hebreus, antes da carta aos Hebreus, nós temos Tito. Tito capítulo 1, eu quero pegar com vocês versículos, a partir do versículo 11. Perdão, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11. Acharam aí? Então, antes da carta aos Hebreus, vai lá para o final e tá certo? Para facilitar. Tito, capítulo 2, versículo 11. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Amém, igreja? Fala assim, a graça, o favor imerecido, trouxe salvação a todos nós. Então esse princípio não pode ser perdido. Esse princípio tem que estar latente no nosso coração. A todo aquele que crer em Jesus, confessar com os seus lábios, será salvo. E não é por mérito, não é para que ninguém se glorie, pois é graça, é favor imerecido, independente de querer ou não querer, de fazer ou não fazer, a misericórdia e o agir do Senhor nos traz a salvação. Amém? Porém, o Espírito continua a falar através de Tito. O próximo versículo, 12. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente. Amém? A mesma graça que nos resgata, a mesma graça que nos salva, é a mesma graça que nos capacita a viver de maneira piedosa e justa no presente século. E aqui nós já vemos algo que é um caminhar, e isso chama-se santificação. Então nós vemos a mesma graça que nos tira, a mesma graça que nos resgata, que nos dá a salvação. Essa mesma graça nos capacita a viver no presente século. Continuando, versículo 13. Guardando a bem-aventurada, esperança e o aparecimento da glória de nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui já em Tito, a mesma graça que tira, a mesma graça que traz e nos arranca da questão do pecado, da falta, essa mesma graça nos capacita a continuar caminhando, nos ensinando, nos preparando. E o Senhor, Ele é justo, e é esse ponto que nós precisamos entender agora. Então esse Deus continuará a fazer e agir. Amém? Pastor, você está falando algo aí de juízo de Deus? O senhor está falando algo aí de que Ele estará sempre atento? Sim. Você está falando algo de que se nós semearmos nós vamos colher? Sim, é a lei da semeadura. Amém, igreja? Vai comigo agora em Gálatas. Vamos rapidinho, para a gente ir juntando as peças. Vamos ao livro A Igreja dos Gálatas, capítulo 6, finalzinho, o último capítulo. Capítulo 6, versículos 7 a 8. 7 e 8. Acharam aí? Olha só que interessante. Não vos enganeis, de Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isto também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E aqui nós vemos uma
Um alerta de Deus para nós. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Com Deus não há brincadeira. Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. E aqui ele está ensinando, o Espírito está ensinando, a igreja dos Gálatas está ensinando a nós, está falando o seguinte: Deus é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é benigno, Ele é tardio em irar-se, porém Ele é justo. Ele está dizendo o seguinte: se nós semearmos, nós vamos colher. Se na carne semearmos, colheremos corrupção. Entenda-se corrupção. Quando fala de corrupção, nós lembramos já do nosso poder político no Brasil. Corrupção, a palavra corrupção quer dizer vai ser consumido, corrompido, acabado. Entenda-se como condenação. Se na carne semearmos, agora se no Espírito semearmos, estaremos colhendo a vida eterna. Amém, igreja? Então é esse ponto que eu quero começar a fazê-los entender e meditar, que não é uma questão de méritos, e sim uma questão de semeadura, e nisso habita a justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Quando nós semeamos na carne, mesmo salvos, porque aqui Paulo, pelo Espírito, está falando para a igreja, salvos do Senhor. Ele está dizendo o seguinte: vocês já são igreja do Senhor, já aceitaram o Senhor Jesus. E eu estou falando o seguinte: se vocês semearem na carne, nas obras da carne, na corrupção, vocês vão para o inferno. Agora, se vocês semearem no Espírito, vocês irão para a vida eterna. Então haverá sim, podemos sim cair, corromper. Os povos que saíram do deserto, nem todos entraram na terra da promessa. Amém, meus irmãos? Muitos, como diz a palavra, ficaram com os seus corpos no deserto. E é esses princípios que nós queremos fazê-los entender hoje, para que a gente não caia nessa questão do engano, e acharmos que tudo está às mil maravilhas, que eu posso sim errar e que não haverá consequência. O mesmo Deus de justiça do Antigo Testamento é o mesmo Deus de justiça no Novo Testamento. Amém, meus irmãos? O mesmo Deus que separou um povo, uma nação, e sobre essa nação agiu com justiça, é o mesmo Deus que está falando conosco: eu serei justo. Mas Ele não é carrasco. Ele não está aqui como aquela coisa ruim e mal. Ele está aqui para fazer, ensinar e aguardar de nós, porque Ele é rico em misericórdia, aguardar o retorno, a mudança. Amém? Fala assim comigo: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então a misericórdia do Senhor existe para aqueles que confessam e deixam, e isso é para todos nós. A regra não mudou, as coisas não mudaram, então nós precisamos ir alinhavando essas verdades para a nossa vida, nós precisamos entender esses princípios de Deus para cada um de nós. Então o Senhor Deus não mudou. Ah, pastor, você está por fora, porque em Gálatas 3,13 diz que Ele se fez maldição em nosso lugar, e toda a maldição já foi pregada naquela cruz. Eu mesmo uso esse texto muitas vezes, e realmente é verdade. Mas Ele nos resgatou da maldição, de toda a maldição. Sim, nos resgatou de toda a maldição, assim como Ele nos resgatou do pecado. Amém, meus irmãos? E também da mesma maneira que Ele nos resgatou e nos tirou do pecado, nós podemos voltar ao pecado. Ele nos resgatou das maldições, nós podemos voltar para as maldições. Então não quer dizer que eu estou vacinado, não quer dizer que não tem mais problema algum, não tem preocupação alguma. Eu posso agir e fazer do jeito que eu quiser, da maneira que eu bem entender. Como eu brinco aqui, o meu passaporte já está carimbado. Não existe, meu irmão, porque o nosso Deus é justo. Amém? Fala assim: o meu Deus é justo. Deuteronômio
Vamos comigo lá, rapidinho. Acho que vocês conhecem, e isso não é para ser descartado, tá certo? Nós precisamos entender esses princípios de Deus. É uma palavra muito dura que muitas vezes muitos não gostam de falar, achando que isso não cabe mais na nova aliança. Deuteronômio 28, versículo 1. Deuteronômio 28 Deus fala ao povo dele, ao povo da aliança, como fala conosco, das bênçãos e das maldições. Amém, meus irmãos? Olha só que interessante. Deuteronômio 28, 1. Acharam aí? Se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus se exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? Versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Amém, meus irmãos? Esse princípio continua. Meus irmãos, se nós estivermos atentos às palavras do Senhor, aos ensinamentos do Senhor, e se nós obedecermos, meu irmão, você não precisa correr atrás de bênçãos, as bênçãos te seguirão. Amém, meu irmão? É palavra de Deus, é promessa de Deus. E Ele é justo. Tem gente correndo atrás de bênçãos. Ai, agora tem culto de bênção, não sei aonde, eu vou lá. Ai, agora tem culto de bênção, não sei aonde, eu vou para cá. Ai, tem o guarda-chuva da bênção aqui em tal lugar, eu vou ali, vou enfiar minha cabeça embaixo. Meu irmão, é simples, é muito simples. Se você, eu e cada um de nós obedecer aquilo que Deus ordena, meu filho, as bênçãos te seguirão. Aonde você for, a bênção estará atrás. Aonde você estiver, a bênção estará contigo. É promessa, é palavra de Deus, amém? Essa parte todo mundo gosta. Porém, aqui vem uma lista de bênçãos. Bendito será no entrar, no sair, a sua descendência, família, e etc. e tal. Depois você lê em casa. Agora tem um outro versículo. Versículo 15. Essa parte, muitos querem dizer que não funciona no Novo Testamento. Mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te atingirão. Misericórdia. Engraçado que quando a gente fala das bênçãos, foi natural e é assim mesmo. Todo mundo, oh, glória a Deus, amém, aleluia, me seguirá onde eu for, onde eu estiver, até na casa da sogra, aonde você for, meu, a bênção vai atrás, ela te segue. Agora, quando vem uma outra parte, porém, se você não obedecer aquilo que Deus fala, essas maldições estarão sobre ti. Misericórdia. Pastor, você está por fora. Nós estamos no tempo da graça, pastor. O amor de Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso. Exatamente por Ele ser bom, misericordioso, Ele quer ser sempre justo para conosco. Ele quer nos ensinar. Ele não é aquele terrorista. Ele não quer simplesmente fazer-nos ficar fora da salvação. Pelo contrário, o amor dele transborda. Mas quem ama corrige, quem ama puxa a orelha, quem ama fala, olha, você não está fazendo correto. Amém, meus irmãos? E aqui vem o ponto que eu quero estar falando com vocês, que é importante para nós como igreja. Diante daquilo que Deus fez nesse primeiro semestre, nós clamamos, pedimos, tomamos nossa posição, os muros foram erguidos, as proteções do Senhor estão sobre a nossa vida, o inimigo não pode chegar de fora para dentro. Você crê nisso? Porém, eu quero que vocês entendam que Ele não desiste. Apocalipse comigo, rapidinho, lá no final, para que a gente possa entender o princípio da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Capítulo 2. Capítulo 2. A carta às igrejas. Eu quero pegar uma das igrejas. Achou aí? Capítulo 2. Versículo 14. Essa carta dirigida ao pastor da igreja de Pérgamo. Acharam?
Acompanhe. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer as coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Porém, tenho contra ti, que estão caindo na doutrina de Balaão. O que é essa doutrina de Balaão? Balaão é um personagem enigmático na palavra. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se diz profeta, mas não sabemos se é profeta, se era bruxo, o que ele era na vida. Mas uma coisa é certa, ele profetizava. E quando ele profetizava, as coisas aconteciam. Balaque, rei dos Moabitas, estava ali na terra dele e viu de repente uma multidão, um exército, e a notícia chegou antes. O WhatsApp, a rede social, já chegou antes, falando do que Deus vinha fazendo com aquele povo. A notícia chegou até ele, que aquele povo, aonde eles pelejavam, o Deus que eles serviam dava vitória. E também chegou a notícia de que eles realmente estavam debaixo da proteção desse Deus que dava vitória. Então Balaque, rapidamente, ele foi atrás desse profeta chamado Balaão. E Balaão, você conhece a história, você já estudou, você já leu, mas rapidamente, vamos só agora trazer a memória. Subiu em 4 montes diferentes, antes de dar a resposta a Balaque, e começou a olhar a multidão que vinha. 600 mil homens que sacavam a espada. Meu irmão, cada homem desse, vamos supor que era, como sempre foi, chefe de família. Se ele tinha esposa, e vamos supor 4 filhos, são 5, uma família. Você pega 600, multiplica por 5. Dá quanto? 6, 5? 35. 3 milhões e meio de pessoas que vinham. Ele olhou tudo aquilo, ele deu uma olhada, ele subiu num monte, viu aquela multidão, subiu no outro monte, viu aquela multidão, e chegou para Balaque e falou assim: olha, meu preço é tanto para profetizar. Balaque, fechado. Manda ver. E Balaão era conhecido que quando ele profetizava, contra quem ele profetizava, as coisas aconteciam. Mas por mais que ele profetizasse, nós vemos na palavra do Senhor, Deus transformava a maldição em bênção. Amém, meus irmãos? Havia um muro, aquilo que o profeta Zacarias disse, havia um muro de proteção, um firewall, um muro de fogo ao redor daquele povo. Profetizava, a profecia de maldição era transformada em bênção. E ele foi. De repente Balaque chega para ele, frisa o meu, tá? Olha, Balaão, desse jeito não dá, estou pagando e o negócio não está acontecendo, então você vai ter que me restituir. E Balaão ficou ali, numa sinuca de bico. Aí ele falou: tive uma ideia. Vamos fazer o seguinte: se não podemos entrar contra esse povo, pois a proteção do Senhor está com ele, vamos fazê-los pecar contra o Deus dele. Porque se assim fizermos, aí facilmente serão destruídos. E ele teve uma brilhante ideia. Pega aí as mulheres mais bonitas, as moabitas mais lindas, dá um help nelas, manda para o spa, banho de leite de cabra, faz aquela recalchutagem completa, coloca aquela roupinha 10 e manda no meio dos filhos de Israel. Mas o seguinte, falem para elas que elas irão prostituir com eles, mas não somente pelo dinheiro. Além disso, irão prostituir com eles e fazê-los adorar a Baal, o nosso Deus. Fazê-los também comer comidas sacrificadas aos ídolos de Baal. Pronto. Eu quero dizer uma coisa, igreja. Por que o juízo de Deus? Porque os muros são intransponíveis. O muro de fogo que Deus tem contra as nossas vidas, o inimigo não tem nada que possa. Porém, se ele não consegue, esse mesmo muro
que de fora para dentro não se pode derrubar, é frágil de dentro para fora. Amém, meus irmãos? E as coisas continuam da mesma maneira. Se vocês me obedecerem, eu estarei derramando bênçãos, farei, cuidarei, não deixarei que o inimigo se aproxime. Porém, se vocês não me obedecerem, o muro vai cair. Está dando para entender, gente? Amém? Nós vemos isso na palavra, nós vemos isso claramente. Foi a vitória que Balaão teve com as suas profecias contra o povo de Israel. Foi aquilo que aconteceu, foi aquilo que veio, foi aquilo que derrubou. E nós estamos da mesma maneira. O nosso Deus tem nos alertado. Foi levantados os muros e as proteções sobre as nossas vidas. As muralhas foram refeitas. Amém, meus irmãos? As brechas foram tapadas. As portas que foram queimadas foram novamente construídas e trancadas. Amém, meu irmão? Agora o Senhor está nos falando: olha, eu sou justo e a minha palavra é uma só. Se vocês não me obedecerem, sim, terá lugar a maldição. E esse princípio continua. Nós vemos no livro de Jó, capítulo 3. Quando Satanás foi ter ali com o Senhor, e o Senhor ainda falou: você viu meu servo Jó? Que gente boa. Aí Satanás vira para ele: também, o Senhor protege ele de todo lado, não me dá chance. Me dá uma brechinha aí, vamos ver se realmente ele continua firme. E as coisas acontecem dessa maneira. Meus irmãos, eu quero dizer o seguinte: o mesmo Deus, a mesma regra, a mesma palavra, o nosso Deus não muda. Amém? Livro de Hebreus, rapidinho. Pastor, você está falando muito do Antigo Testamento. Hebreus é no Novo Testamento. Você crê? Está no Novo Testamento ou não? Então vamos ver o que o escritor aos Hebreus. Capítulo 2, vamos pegar aqui rapidamente com o capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 3. Acharam aí? Acompanhem comigo. Portanto, devemos atentar com mais diligência contra as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Amém, meus irmãos? Aqui o escritor aos Hebreus está falando para aqueles que converteram. Ele está dizendo e fala conosco o Espírito para cada um de nós. Ele diz: olha, devemos ficar atentos com muita diligência para as coisas que já temos ouvido. Nós estamos reunidos aqui hoje, esse culto é para Deus, as palavras aqui são ministradas, coisas que nós já aprendemos, nós revemos novamente. Por quê? Porque estamos aqui, às vezes tem coisas novas que aprendemos, mas o Senhor não quer que você, a cada dia, a cada momento, sempre teve coisas novas. Haverá sim conhecimento novo, mas nós nos reunimos aqui para que a palavra venha sempre ser renovada, para que a gente lembre de tudo aquilo que Deus falou, que a gente venha permanecer de maneira diligente, venha permanecer fiel. É isso que é culto a Deus. É agradecer, é orar, é louvar, é bendizer e a palavra ser ministrada. Por isso, se você senta aí, ou eu, ou qualquer um de nós, e alguém sobe aqui e ministra uma palavra, e se por acaso vem na sua mente, de novo, eu quero dizer o seguinte: a palavra tem que ser ministrada diligentemente, para que fiquemos atentos. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 2: pois a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição. Agora ele começa a fazer uma comparação com a antiga aliança. O escritor aos Hebreus fala assim: olha, vocês fiquem atentos, nós temos que estar sempre atentos à palavra que vocês ouviram, porque a palavra também foi ministrada lá atrás, através dos anjos, através de homens e mulheres de Deus, que ministraram, e aqueles que falharam, tiveram a justa, fala assim, justa o quê? Retribuição. Continuando, versículo 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém, meus irmãos?
Aqui o escritor aos Hebreus está muito bem claro. Está quebrando todo esse paradigma e toda essa teologia furada de uma vez salvo, sempre salvo. A graça de Deus está sobre a minha vida, passaporte carimbado. Ele está falando, olha, presta atenção. Aqueles da antiga aliança receberam da palavra, e aqueles que não fizeram o que tinha dito, receberam a justa retribuição. Quanto mais nós. Eles viveram na sombra. Nós temos a integridade da salvação do Senhor. É o todo daquilo que Deus tem. Quer ver mais um pouquinho? Novo Testamento, Hebreus mesmo. Capítulo 3, um pouquinho mais à frente. Capítulo 3, versículos 12 a 14. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um perverso de coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante todo o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém, meus irmãos? Versículo 14. Temo-nos tornado participante de Cristo, se é que guardamos firmes até o fim, fala até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Aqui o escritor aos Hebreus ainda fala, exorte uns aos outros. Tome cuidado, se você vê que o seu irmão está endurecendo o coração, se ele está ali fraquejando, se ele olha que está aqui, ele está tendo incredulidade do Deus vivo. E hoje tem muitas ministrações contrárias, hoje tem muitas coisas, as faculdades por aí, os cursos ministram incredulidade em Deus. E o povo está achando normal. Ele está falando, olha, alerte, exorte, fale, chame, esteja exortando. Porque se ele está caindo na incredulidade daquele que o salvou, nós precisamos permanecer firmes até o fim. Se está falando que tem que permanecer firme até o fim, quer dizer que eu posso desertar no meio do caminho. Mais uma palavra, Hebreus mesmo, um pouquinho mais para frente, capítulo 6. Capítulo 6, Hebreus, versículos 7 e 8. Olha que interessante essa palavra. Nós precisamos tomar posse de tudo isso que Deus tem para vir. Vira para o seu irmão, está falando assim, ao seu lado, fala assim, cuidado com o juízo de Deus. Fala assim, aquilo que você plantar, você vai colher. É palavra, meu irmão. Não adianta você plantar feijão e querer colher abóbora. O que nós plantarmos, nós vamos colher. É por isso que nós devemos estar sempre abertos para a transformação, para o mover de Deus nas nossas vidas e permanecer firme até o dia do Senhor. Olha aqui que interessante, capítulo 6, versículos 7 e 8. A terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Amém? Fala assim, recebe a bênção da parte de Deus. Versículo 8. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição. Amém, meu irmão? E o seu fim é ser queimada. Aqui, depois você volta um pouquinho no início do capítulo 6, nós não vamos pegar tudo, porque não há tempo hábil para isso. O escritor aos Hebreus está falando dos perigos espirituais. E ele faz aqui uma analogia, ele usa aqui uma parábola. Ele fala assim, olha, a mesma terra que é lavrada, que é plantada, da boa semente, fala assim, da boa semente. Ela é também regada, Deus manda a chuva, tanto nessa terra quanto naquela terra. Uma produz fruto proveitoso, bom. O outro que é a mesma terra, a mesma semente, recebeu, ouviu, estava ouvindo a mesma palavra, a mesma coisa, regado da mesma água viva, ali nasceu espinhos e abrolhos. Agora veja bem, para aqueles que defendem uma vez salvo, sempre salvo, o meu passaporte está carimbado e não tem mais problemas, isso é maligno.
Isso é espírito de engano para te levar à perdição. Porque essa mesma terra, essa terra que produz bons frutos, ela recebe bênção. E essa outra recebe maldição. Fala comigo, maldição. Você vê que o povo tem medo até de falar. Dá até nó na língua. Maldição. É maldição. Está muito bem claro. A mesma terra, a mesma semente, as duas receberam a água. As duas receberam da água viva. Uma terra produziu frutos bons e vai ser recompensado com bênção. A outra, espinhos e abrolhos. E ela vai ter maldição. Agora presta atenção. Eu falo sempre aqui, eu amo os detalhes da palavra. Olha só que interessante o finalzinho desse versículo. E perto está da maldição. Fala assim, perto. Já está falando, hoje já começa a colher. Mas perto está da maldição. E o seu fim vai ser? Que crematório é esse? Você sabe que crematório é esse? É o fogo do inferno. Amém, igreja? Então eu quero deixar muito bem claro aqui, que o nosso Deus, voltando agora, Ele não é carrasco. Ele é, olha, longâmino. Amém? Ele quer sempre, Ele aguarda, Ele espera, Ele quer, a sua misericórdia está sobre nós. Ele não é aquele assim, pisou na bola também, cortei. Brincou comigo, acabou. Não, Ele é longâmino. Amém, meus irmãos? Ele aguarda, Ele espera. A misericórdia dEle, olha, está aqui. Ele está aguardando, Ele espera. Ele sempre fala, Ele fala novamente, Ele aguarda. Agora eu quero dizer o seguinte, longanimidade de Deus não quer dizer impunidade. Amém, meus irmãos? Nós fazemos aí uma confusão, porque como Deus está demorando para muitas vezes vir, mesmo no dia de hoje, no nosso caminhar aqui, vir com qualquer coisa, para que venha sacudir as coisas, nós achamos que estamos impunes. Não confunda. Fala assim comigo, o meu Deus é justo. Amém, meus irmãos? Nós não podemos confundir a longanimidade de Deus, aquilo que Ele aguarda, espera, e sempre Ele fez isso. Se Ele fez na antiga aliança, quanto mais hoje no tempo da graça. Se Ele agiu dessa maneira, com misericórdia extrema, para aquele povo que sempre brigou com Ele, sempre falharam, sempre foi naquele dente de serra, uma hora estava bom, outra hora estava ruim, uma hora estava bom, outra hora estava ruim, muito mais conosco hoje que estamos diante de um sobrenatural de Deus. Porém, a longanimidade de Deus não quer dizer impunidade, porque Ele sempre agirá com justiça. Você crê? E hoje eu quero que a gente venha tomar posse. Fala assim: há maldição para aqueles que desobedecem a Deus. É o princípio que o inimigo usa, porque se ele não pode vir contra nós, porque nós somos do Senhor, Ele faz com que a gente venha falhar com Ele. E assim, o muro que de fora para dentro é intransponível, é frágil de dentro para fora. Pastor, eu preciso que você ore comigo para quebrar as maldições na minha casa. Pastor, eu preciso que você ore comigo. Olha, pastor, acho que nós temos que marcar aqui na igreja um culto de quebra de maldições. Olha, pastor, eu tenho até uma ideia. Nós vamos quebrar as maldições. E daí cada um traz um martelo de casa. E nós vamos exteriorizar. Nós vamos pegar o martelo e vamos começar a quebrar o que tiver na frente. Porque as quebras das maldições. Porque nós vamos quebrar. Meu irmão, você quer quebra de maldição? É muito simples. Quer quebrar as maldições sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, e acabar com as consequências que você está colhendo hoje, ou vai colher para frente se ainda não colheu? Obedeça a Deus.
Essa é a quebra das maldições. Amém? Aqueles que me obedecem, aqueles que estão comigo, aqueles que caminham comigo e me obedecem, estarão debaixo das bênçãos. E onde tem bênção de Deus, maldição alguma poderá prevalecer. Amém, meus irmãos? Quebra de maldições é isso. Pessoas que às vezes me procuram, pastor, preciso orar por quebra de maldições. Pastor, eu falei, não, vem cá, vamos conversar. Conversar? Não, pastor, eu quero que você ore. Faz uma oração forte. Meu filho, não existe oração forte, não existe oração fraca, existe oração. E toda oração daqueles que são do Senhor é poderosa, eficaz, pode muito nos seus efeitos. Você quer quebrar as maldições? Faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Você quer receber das bênçãos? Obedeça o que Deus está falando. Amém? E eu quero deixar bem claro, Ele é justo, porém, Ele é longâmino. Amém, meus irmãos? Assim como um pai, hoje, quem é pai e mãe aqui sabe muito bem disso. Você não fica torturando o seu filho. Às vezes, ele erra, você ensina, você fala, aí não faz de novo, você fala de novo, até que chega o ponto que você tem que dar aquela dura. Amém? Um pai que assim faz, que corrige o seu filho, é aquele que no dia de amanhã, como diz a palavra do Senhor, não vai se envergonhar dele. Amém? Mas você não fica torturando o seu filho, você não fica matando todo ele, batendo isso, aquilo, porque ele fez uma coisinha aqui ou ali. Se nós, que somos humanos, somos longâminos com os nossos filhos, imagina o nosso Deus. Amém? Longanimidade é isso, meus irmãos. É aquela paciência de Deus, aquele amor de Deus para conosco. Agora repete comigo, igreja. Fala comigo em alto e bom tom. Fala assim, longanimidade não é o quê? Impunidade. Amém? O povo está confundindo. Tem muitos aí com pecados ocultos, falhando e achando que está 10 com Deus. Tem muitos aí que sabem, aprenderam, sabem muito bem que aquilo não faz parte dos planos de Deus para a sua vida. Porém, como não teve ainda consequência, como ainda não aconteceu nada, fica achando que está impune. Não está. O nosso Deus foi, é e continua sendo justo. Amém? Fica em pé, em nome de Jesus. Longanimidade não é impunidade. Amém, meus irmãos? Mas a justiça de Deus impera. E o amor dele está acima de tudo e de todas as coisas. Você crê? Amém. Incline sua cabeça nesse momento. Senhor Deus e Pai, continua a falar conosco.